Então vamos lá. Vou deixar o link aqui para vocês. Se inscrevam em nosso canal lá no YouTube para receber as nossas notificações. É muito importante que vocês se inscrevam em nosso canal. Bom, vamos falar sobre... Eu tenho uma frase aqui, os corretos e bons espíritas. O que significa isso? Ser um correto e bom espírita é o mesmo que ser um bom cristão. Porque o verdadeiro espírita, ele segue os ensinamentos de Jesus. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio de suas erradas inclinações. E também diz assim, e amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. É a mais completa expressão da caridade que nós aprendemos, pois ele resume todos os deveres para com o próximo. Nisto se resume um correto e bom espírita, ou seja, um bom cristão. Nós ainda estamos tentando aprender a distinguir o errado do certo e da verdade. Ainda nos faltam as lições de experiência para exercitar o nosso juízo e avançar. Vejam que os princípios fundamentais para o avanço, eles são os mesmos por toda parte e hão de unir os pensamentos em comum. O amor de Deus e a prática da correta verdade. Qualquer que seja o modo de progressão ou condição normal da existência futura, o objetivo final é sempre um só: fazer o bem. Não existem duas maneiras de fazê-lo. Essas palavras orientaram Allan Kardec e continuam elucidativas e aplicáveis a todos os movimentos em torno da doutrina de Jesus. Os adeptos da doutrina espírita, ou seja, a doutrina de Jesus, não devem esquecer dos seus compromissos doutrinários fundamentais, que são a caridade, a fraternidade, a começar pelos irmãos mais próximos. Eles não devem esquecer de praticar a humildade, a solidariedade, enfim, de praticar a moral da doutrina, que está contida toda ela nas mensagens de Jesus Cristo. O verdadeiro espírita, e vou repetir, isto é, o verdadeiro cristão deve praticar o certo e o bem e entender a finalidade da doutrina de Jesus. Aos que conhecem a doutrina espírita, admiram-na, mas não seguem os seus princípios. Preferem seu próprio parecer, contrastando flagrantemente com a filosofia e a moral do Cristo, que é a mesma do Espiritismo. Esta atitude humana recente à doutrina espírita são os espíritas que não seguem os ditames da doutrina, e sim os que lhe parecem certos. O espírita verdadeiro não odeia, não fere, não foge de suas responsabilidades maiores. O amor, a justiça e a caridade. E não é pelo fato de se dizer espírita
que o ser humano se transforma para melhor. Não se pode considerar espírita quem simplesmente conhece a doutrina, mas sim quem a estuda atentamente e se esforça por praticá-la, em especial na sua feição moral. O Espiritismo ele não veio ao mundo para informar sobre novos fatos e nem explicar a comunicação entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados, nem para explicar filosoficamente a razão das coisas comuns e transcendentais, mas veio, sobretudo, para tornar a criatura humana melhor, tal como fez Jesus Cristo no seu Evangelho, e que a nova revelação procura reviver. Os tempos atuais são de dificuldades e desafio. Os discípulos da verdade devem permanecer fiéis, vivendo os princípios que os orientam, com os quais se prevenirão dos obstáculos externos e internos do movimento espírita. Não se pode impor a mensagem libertadora da doutrina. A grande luta desse movimento se travará no país da consciência de cada um dos discípulos de Jesus. A atuação persistente no certo e no bem é a garantia para que a mensagem espírita autêntica seja levada a toda parte, conforme nos foi legada pelos espíritos superiores. A doutrina espírita, a cada dia que se a conhece, vai mostrando ao ser humano o que é necessário para se melhorar intimamente, de estar sempre vigilante. Nós sabemos que somos espíritos e que estamos temporariamente revestidos de corpo carnal. Nós também temos ciência que convivemos com os irmãos que estão encarnados, que nós chamamos de invisíveis. E nós temos certeza da influência que esses irmãos exercem sobre nós. Hoje nós sabemos que os espíritos invisíveis dos mortos, pessoas que desencarnam e que agem de conformidade com as suas tendências e desejos. Muitos que desencarnam permanecem aqui, exercendo sobre nós ampla e insuspeita pressão psíquica. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fornece a notícia de que essa influência é tão grande que não raro eles nos dirigem. Muitas vezes nós somos informados que nossos problemas estão relacionados com a presença de adversários espirituais que nos assediam, buscando desforra de passadas ofensas. Em princípio, está certo. Problemas físicos e psíquicos que resistem aos recursos da medicina, elas podem se originar dessa influência, podendo se tornar crônico. E os médicos materialistas ignoram as causas. Porém, nós vamos ver um detalhe. Nós nem sempre estamos às voltas com vingadores. Às vezes, são espíritos presos à vida material, aos seus vícios e interesses. Eles vivem como se fossem encarnados e sentem as necessidades relacionadas com a alimentação, o abrigo, o sexo, o vício, etc, etc.
Por isso, se ligam aos seres humanos, nutrem-se do seu magnetismo e satisfazem seus anseios nos domínios das sensações. Esses hóspedes não intentam em prejudicar. A expressão correta é explorar. Exploram o nosso psiquismo e se servem dos fluidos densos, do fluido vital que lhes fornecemos. É uma associação perturbadora, porque nos sujeita a desajustes. Eles nos exaurem psiquicamente, pois agem como sanguessugas espirituais. Jesus, nós vamos ver que durante o seu apostolado teve contato com tais espíritos, chamados lá por seus conterrâneos, espíritos imundos, impuros e maus. Muitas vezes com sua irresistível força moral, notem bem, força moral, afastou esses espíritos de suas vítimas. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 12, no versículo 42 e 45, que diz: quando o espírito impuro tem saído de um humano, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E ao chegar, acha-se desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo mais outros espíritos piores do que ele, e ali habita. O último estado daquele espírito fica sendo pior do que o primeiro. A casa a que se refere Jesus é a mente humana, que é habitada por nossos pensamentos. Muito obrigado, muita luz, gratidão a todos.